Boa noite a todos e a todas. Que a misericórdia e que o amor do Mestre Jesus possa nos envolver a todos e a nossa família essa noite. Eu já vim nervosa para falar desse tema hoje. Aí Denise diz que a gente está fechando um ciclo de palestra 2014. Aí as pernas já veio bamba. Bem, vamos lá. Fazendo um adendo, a palestra de hoje é Fidelidade a Jesus 4. Esse é o 4º ano consecutivo em que nós dedicamos a palestra do mês de dezembro a esse tema. E digo que é um tema, talvez, de maior responsabilidade do ano inteiro. E, particularmente, é um tema que me provoca. Eu sempre digo que o quarto talvez seja o 4º ano que eu estou celebrando um novo contrato, né, com Jesus, nesse esforço de se fazer fiel nesse trabalho. E, particularmente, acho que o mês de dezembro acho que é um mês muito agraciado. E, para nós que fazemos a seja, estamos aqui fechando um ciclo muito simbólico, esse fechar desse ciclo, para nós em 2014, pessoalmente, ou enquanto instituição, enquanto país, né, enquanto congregando um ciclo familiar. Então, que a gente possa utilizar dessa energia que é mobilizada pelo natalício de Jesus para que possamos fazer renovações. E eu nem ia começar por esse trecho, mas agora fiquei provocada por esse trecho a respeito de uma reflexão que é o Emmanuel que nos traz, quando ele fala da importância do Natal de Jesus preceder um ano novo. E isso é muito simbólico, né? Para todos nós, por mais que possamos levantar críticas a respeito das distorções que são feitas em torno do tema do Natal, em compensação, há muita mobilização de fraternidade e de amorosidade. E as reflexões que Emmanuel traz é justamente nesse sentido, assim. Nós nos convocamos nessa mobilização de fraternidade e de amor, e isso é muito importante para a gente planejar um ano novo. Talvez, se não fosse o Natal de Jesus, a gente não conseguisse aurir tantas forças para assumir a renovação e começarmos um novo ciclo. A importância que é utilizarmos esses momentos para nós, pedagogicamente, é muito importante os ciclos. E isso é didático, inclusive para o nosso próprio crescimento espiritual. E aí a gente é presenteado com o natalício do Cristo, a fim de dizer, há de haver esperança, há de haver otimismo, há de haver mudanças positivas, há de haver mobilização de amor, há de haver fraternidade. Então, quando nós munimos e as boas provocações que Jesus nos traz nesse sentido, é muito importante para que a gente possa fazer um planejamento asserenado, na compreensão da importância de um recomeço, de um novo ciclo. E aí eu queria iniciar com o que eu iria finalizar, na realidade, a palestra, que é algumas observações que Emmanuel nos traz na finalização desse trecho do livro Fonte de Paz, quando ele diz: conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e o da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, essa compreensão aprofundada a respeito do que é o Natal de Jesus para as nossas vidas, o que ele nos convoca, é que fará esse novo ciclo ter ou não ter sentido.
é que fará que esse ano novo possa se apresentar com novidades, com renovações de almas, com fortalecimentos de propósitos, com a garantia de que o ideal abraçado na nossa causa pessoal de nos tornarmos pessoas melhores, mas também na causa universal de tornarmos essa humanidade uma humanidade melhorada. E aí a gente tem como excelente referência Jesus. E para esse tema de hoje, trabalhar o tema da fidelidade, a proposta desse ano era que a gente pudesse refletir um pouco a respeito dos exemplos do Cristo e do seu próprio Evangelho, a fim de que, se apropriando devidamente desse seu exemplo de amor, de misericórdia, de justiça, possamos assim exercermos a fidelidade. Não apenas de se dizer servo do Senhor simplesmente, não apenas se prostrar na condição de servidora fiel, mas daquela que, reconhecendo essencialmente o valor que é o exemplo do Cristo para as nossas vidas, a gente poder fazer disso a nossa seara de trabalho. E é a partir dessa compreensão que trazer os exemplos de Jesus, trazer os ensinamentos do Cristo como uma referência para que a gente possa estruturar a nossa caminhada e possa planejar o novo ciclo que se aproxima. E aí fomos para Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, uma mensagem muito bonita, trabalhada por Emmanuel, chamada Jesus e a Humildade. E aí o que eu achei mais interessante dessa passagem é que Emmanuel, às vezes, tem o dom de nos fazer enxergar em conceitos aparentemente comuns, a gente acaba buscando significados mais profundos. Porque, às vezes, a gente confunde humildade com aquele que é pobre, que é despojado, que é desapegado das coisas materiais. Então, comumente, a gente faz essa associação muito rápida, mas muito superficial a respeito do que seria humildade. E Emmanuel vai trazer, a partir dos exemplos do Cristo, para que a gente possa compreender o que é a verdadeira humildade. E aí ele traz vários exemplos, vale a pena ler a mensagem na íntegra, não a trarei, mas alguns recortes que eu achei essencial para que a gente possa se apropriar um pouco desse conceito trabalhado por Emmanuel. Quando ele nos diz o seguinte: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que o mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia ele permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angelicais. Mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra, experimentar as vicissitudes. Isso é um exemplo de humildade. Porque Jesus, eu digo, tinha cacife para fazer isso. E o fez e o faz ainda. E o fará tantas vezes. Se fazer representar por mensageiros celestes, a fim de nos ajudar no nosso processo evolutivo. Antes de sua reencarnação nessa terra, durante e depois, com certeza ele exerce esse trabalho. Mas ele não se deu ao luxo de ficar na glória celeste só observando. Desceu ele mesmo, a fim de que pudesse se fazer exemplo para as nossas vidas. E Emmanuel coloca: possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pelas forças das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao ajuste da vida. E aí, vendo esses exemplos de Jesus, é óbvio que a gente é provocado pelas nossas lições educacionais no dia a dia. O quanto, às vezes, a gente violenta querendo educar. O quanto, às vezes, a gente magoa querendo edificar o outro. Querendo fazer com que o outro se conscientize, com que o outro se torne uma pessoa melhor. E, às vezes, a nossa intenção cai por terra porque a forma que nós utilizamos ainda não é a forma da humildade.
assim como Jesus nos exemplifica. Ele, mesmo com a sua grandeza moral, docemente chamou-a para os reajustes da vida. Ele não insultou, ele não convocou. Ele simplesmente, docemente, chamou-a aos ajustes da vida. E Madalena teve a oportunidade de fazer a grande revolução moral. Talvez o impacto que Jesus teve com o seu exemplo de acolhimento tenha sido um dos elementos mais necessários para a sua revolução íntima. Emmanuel ainda coloca: atento à própria dignidade, era justo mandar os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir. Ele mesmo, em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhe alívio e esperança, fortaleza e renovação. E olha que o trabalho naquela época não era fácil. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha as facilidades de transporte, de comunicação como nós temos hoje. Ele ia a pé pregar o seu evangelho. Porque sabia que para a nossa transformação moral, além de suas palavras, o seu calor humano era fundamental para renovar as nossas almas. Por isso que, particularmente, eu acredito a necessidade de reencarnação do Cristo tenha sido para isso. Além de se fazer um exemplo concreto, porque eu acho que até hoje a gente iria estar arrumando justificativa, teríamos avançado muito pouco. Quando ele se faz exemplo, quando ele se aproxima, ele nos diz que é possível a gente também fazer essa trajetória. E mais ainda, ele diz que essa trajetória não é solitária para nós. Que essa trajetória possa ser feita de mãos dadas com ele. E a isso amadurece absurdamente a nossa compreensão de trabalho a ser realizado, tanto o nosso trabalho pessoal, como o trabalho a ser devotado pela humanidade. E Emmanuel ainda coloca: por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas Soeses, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção a que se movia. Nesse exemplo de Saulo, esse exemplo de Paulo, acho que é um dos exemplos mais fortes que nós temos no Evangelho. Porque eu acho que Saulo, mesmo sendo muito distante evolutivamente em relação a muitos de nós, em alguns aspectos ele nos é muito próximo. Porque Saulo era muito vaidoso, porque também o era muito inteligente. E Jesus viu em Saulo não os seus defeitos, mas as suas potencialidades. E por isso o convidou. Porque ele deu a Saulo a oportunidade de utilizar toda a sua energia, toda a sua valentia, a fim de que pudesse servir ao Cristo. Infelizmente, na lida do dia a dia, quando nos deparamos com as limitações do outro, a gente só enxerga elas. E por isso que a gente cresce pouco junto com o outro. Porque a gente fica botando, uma lente de aumento nas limitações do nosso próximo, sem querer se esforçar de ver suas potencialidades. Sabendo nós que são as potencialidades que nos permitirão alavancar qualquer alma, seja a nossa, seja a do nosso irmão. E Emmanuel conclui: com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras. E sim, que o talento celeste é a atitude da alma,
que nunca duvida e esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar-se a si mesmo nos carreiros empredados do mundo para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Isso é humildade. Não é apenas achar porque é pobre, porque é o bichinho, porque não tem nada. Talvez isso seja muito mais um sentimento de piedade e não de humildade. Até porque todos nós estamos engessados ainda nessas condições de precisarmos ainda aprender pelas lições da dor, da doença, da pobreza, como lições regeneradoras para a nossa alma. Mas a humildade que Jesus nos apresenta é a humildade desse sacrifício pessoal, a fim de que a gente possa aproveitar os momentos de aprendizado com o outro para alavancar o nosso processo evolutivo e ajudar o nosso irmão também a o fazê-lo. No livro Convites da Vida, Joana traz uma mensagem a respeito da fidelidade. Quando ela nos apresenta um convite à fidelidade, tendo em vista que muitas vezes nós estamos enebreados com as tentações do mundo, com as necessidades da matéria, e às vezes, na primeira dificuldade, nós abrimos mão do compromisso que assumimos conosco mesmo, com a espiritualidade, né, com o nosso lar, com o ambiente onde nós transitamos. E aí basta a primeira dificuldade surgir, que a gente abre mão da fidelidade. Por isso que ela traz o convite à fidelidade dentre um dos convites da vida. A fim de que a gente possa alimentar a perseverança nos nossos propósitos edificantes. E ela finaliza a mensagem dizendo: ser fiel tu, abrasado pela fé nas hostes espiritistas em que te encontras, ama, serve, passa, fiel a ti mesmo e à causa, seja qual for o tributo que te vejas forçado a pagar, devotado e leal até o fim. Independente qual seja essa causa. Cada qual tem suas causas pessoais. Cada qual tem suas responsabilidades que são muito singulares. Por isso, o convite que Joana nos faz à fidelidade, a fim de que a gente possa asseverar no propósito. Porque nós sabemos que, pelas condições em que nós ainda transitamos, ainda é um trabalho muito difícil. Por isso, a gente não pode abrir mão da fidelidade. Não dá para a gente titubear diante desse compromisso que nós abraçamos para conosco mesmo e para com a causa. Quando ela enquadra o convite à fidelidade dentre os convites da vida, é porque, indiretamente, Joana está querendo dizer que não haverá possibilidade de vida plena sem a fidelidade a Deus. Não haverá possibilidade de vida plena sem perseverança em nossos propósitos edificantes. Não haverá possibilidade de vida plena se abrirmos mãos dos bons valores diante de qualquer dificuldade que se nos apresente no dia a dia. Por isso, essa fidelidade, ela coloca para consigo mesmo. Esse é o pontapé inicial que precisamos. Esse é o primeiro contrato. O primeiro contrato inicial é conosco mesmo. A fim de que a gente possa fortalecer essa alma, amadurecê-la, iluminá-la, e que os nossos propósitos de relacionamento com o outro, consequentemente, se tornarão muito mais amadurecidos, muito mais saudáveis, e dessa forma teremos condições de ajudar muito mais ao nosso próximo. E aí, vendo esse convite que Joana nos faz à fidelidade, nós fizemos uma remissão àquela passagem evangélica, que eu já acho uma das passagens mais singulares do Evangelho,
que é quando a experiência de Marta e de Maria. Marta reclamando porque estava ocupada dos afazeres domésticos e a irmã não estava ajudando. Estava lá Jesus em sua sala, não era qualquer um, era só o mestre. E muitas vezes esses somos nós. No convite para a celebração da vida plena, no lugar de a gente estar entretido com Jesus, nós perdemos tempo. Às vezes com tarefas fúteis, pouco essenciais para a nossa vida. E gastamos energia, devoção, tudo por coisas fúteis. Somos Martas. Mas eu acho que o mais importante da simbologia dessa palavra é que também somos Maria. A questão é que a gente precisa só despertar para, na hora que essa visita célebre se fazer, a gente não perder muito mais tempo nessa dúvida, titubeando. E eu acho linda essa passagem quando Jesus coloca: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor e essa não será tirada. E o que eu acho mais importante nessa simbologia é que a gente possa reconhecer as Martas e as Marias que há em nós. Nem para se achar santificada, porque o nosso estágio ainda é estágio de muita dubiedade. E é compreensível que isso aconteça. O que a gente não pode é perder a oportunidade de se lembrar que nós também somos Marias. Não apenas Martas. Que também é necessário disponibilizar um tempo para ser Marta. Estamos ainda numa condição de encarnado. A vida pública e social convoca também as nossas energias, a nossa dedicação. Mas o que nós não poderemos perder de vista é que há uma melhor parte. E essa eleição precisa ser feita de maneira muito consciente por todos nós. E aí eu lembrei de uma passagem, acho que eu mencionei ela em outra palestra, mas eu achei oportuna trazer novamente, que a Iris Sinotti, nesse livro Espelhos da Alma, ela vai refletir. Na realidade, o primeiro capítulo que a Iris contribui nesse livro, que foi uma das últimas publicações de Divaldo, com Joana, ela traz muitas reflexões, trabalhando como referência Jung, e mais particularmente um livro do Edinger chamado Arquétipo Cristão. E particularmente eu fiquei muito feliz de recuperar esse texto para pensar essa palestra dessa noite, tendo em vista as inúmeras simbologias que o próprio Jung trabalha a respeito da gente refletir o Evangelho e refletir os exemplos do Cristo. E um dos aspectos interessantes que a Iris nos traz é justamente a dificuldade que nós temos de trabalharmos o nosso processo do autodescobrimento, em que ela coloca resgatar o nosso si mesmo, com S maiúsculo, e ela apresenta, na realidade, trazendo como referência o Jung, o Cristo como essa representação do si mesmo. E todo esse processo de autodescoberta e de autorrenovação, que é importante para todos nós, no final das contas, é o processo de resgate crístico de nossas almas. E compreendendo a necessidade de resgatarmos a Maria que há em nós, essa que se entretém com os valores essenciais da vida, essa que está atenta às mensagens do Mestre, essa que quer beber dessa fonte viva, nós precisamos alavancar esse processo de busca do si mesmo. E aí ela traz uma referência ao natalício do Cristo, dizendo o seguinte:
As circunstâncias do seu nascimento já nos remetem às primeiras reflexões. Não havia estalagem na cidade de Belém, e o menino foi colocado em uma manjedoura. Sempre que decidimos por mudar e deixar nascer em nós o novo, vivemos essa passagem. Não encontramos um lugar, estalagem. E somos, quando temos coragem, levados ao encontro com a nossa manjedoura, o lugar onde alimentamos nossa sombra. A manjedoura, o lugar em que os animais se alimentam. Mas se olharmos com atenção, veremos que é lá, nessa manjedoura, que nasce Jesus, o si mesmo. Para Edinger, esse nascimento é quase uma aberração, pois altera o status quo estabelecido pela sociedade. Não há espaço neste mundo para o nascimento do si mesmo. Mas sabemos que não é possível impedir o progresso e nossa destinação, de fato, é a plenitude. Eu acho muito simbólica essa passagem, particularmente quando ela coloca que é na manjedoura que nós alimentamos as nossas sombras. É lá onde está o lado mais sombrio que nós não queremos enxergar de nós mesmos. É lá onde muito dos nossos processos de impedimento para a nossa evolução estão em nosso ego. E nós resistimos e resistimos e resistimos em ter contato com esse material que é essencial para o nosso processo evolutivo. Mas o mais simbólico dessa passagem é quando ela diz que é lá na manjedoura onde nasce o si mesmo. Porque é lá na nossa sombra em que haveremos de nutrir as sinalizações para o crescimento necessário para a emancipação do nosso ser. Porque se nós já temos virtudes consolidadas, esse pairo nós já ganhamos. O que nós temos que alavancar ainda é a sombra que não nos deixa ainda nos tornarmos anjos. É ela que precisa ser cuidada. As potencialidades consolidadas já são conquistas da alma. A sombra que precisa ser cuidada, essa sim, precisa de atenção especial, precisa de cuidado especial, porque é ela que sinalizará a renovação do nosso ser. E a Iris traz outras passagens interessantes, intercalando as passagens do Evangelho com algumas compreensões e interpretações de nível mais psicológico. E ela traz uma passagem que está em Mateus, no versículo 38 e 39. Capítulo 10, versículo 38 e 39. Quando Jesus nos apresenta: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Eu acho essa passagem uma passagem muito simbólica. Tendo em vista que eu sempre me inquietei em querer saber o que é que Jesus está querendo dizer, que quando a gente acha Ele, a gente se perde. Que processo é esse? E nessa compreensão de encontrar esse si mesmo, que é o ser essencial, muito do que somos hoje precisa ser perdido. Muito do que nós achamos que nós somos precisa ser descartado, a fim de que outras potencialidades possam ser agregadas à construção de nosso ser. E aí eles traz algumas provocações interessantes quando ela diz: quem está pronto para seguir o Cristo e carregar a própria cruz? Viver a própria vida neste mundo, esforçando ao máximo para conciliar os valores externos e os internos. E Jung falou claramente essa questão. Olha que observação interessante essa que o Jung nos traz. Devemos entender a imitação de Cristo
no sentido de copiar sua vida, e, se for permitido usar a expressão de macaquear as suas peculiaridades? Vou repetir a pergunta. Devemos entender a imitação do Cristo no sentido de copiar a sua vida e, se for permitido usar a expressão de macaquear as particularidades? Ou devemos entendê-la no sentido mais profundo de viver a nossa própria vida de forma tão verdadeira quanto ele viveu a sua em sua originalidade individual? Olha que observação. Porque hoje, muitos de nós, em outras tantas existências, já vinculados na condição de cristãos, muitos de nós estamos macaqueando o exemplo de Cristo. Querendo achar que somos santos ou que já atingimos alguma evolução, porque aparentemente assumimos atos exteriores para querermos nos mostrar que somos bons. Onde, no final das contas, a reflexão que o Jung nos traz é: o que Jesus tem a nos ensinar, nós precisamos viver a nossa vida verdadeiramente assim como Ele o fez. E para vivermos a nossa vida verdadeiramente, não dá para a gente deixar máscaras coladas eternamente em nossas faces. Nós precisamos assumir o corajoso e o dificultoso trabalho de resgate de nossas almas, de resgate desse si mesmo. E olha a provocação que Jung ainda nos traz. Não é fácil viver uma vida que tenha por modelo a do Cristo. Mas é incomparavelmente mais difícil viver a própria vida tão verdadeiramente quanto Cristo viveu a sua. Viver de aparências, querer achar que é santificado, já é difícil. Porque a gente tem que se agarrar a certos estereótipos. A gente não pode ser agressivo, a gente precisa se mostrar sempre caridoso, a gente precisa sempre cumprir, na exterioridade, o culto de uma religião, para se portar socialmente como uma verdadeira cristã. Isso por si só já é muito difícil. Mas quando o Jung nos provoca dizendo que mais difícil ainda é vivermos uma vida verdadeira como ele viveu, é porque esse preço é muito alto para se pagar, mas muito necessário. A gente ter a coragem de olhar as nossas dores e delícias do nosso ser, é preciso ter coragem. Por isso que o convite que Jesus nos faz é o convite da coragem. Diante das dificuldades. Ele não ficou lá em cima dizendo como tinha que ser, não. Ele nos mostrou. Tendo todo o poder e toda a glória para fazer a história diferente. Mas não o fez. Porque sabia que era necessário para nosso processo educativo que ele fosse exemplo. Porque ele sabia que aquela tarefa para ele seria muito fácil. Mas como se portar como guia e modelo? Se não assumisse o que ele assumiu? Se esquivando do trabalho? Nunca. Por isso a necessidade de ele se fazer um testemunho para todos nós. E uma outra passagem de Mateus também, no capítulo 10, quando diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa passagem é uma passagem muito interessante, que a Iris também problematiza, no sentido de dar uma leitura psicológica a essa passagem do Evangelho. E o que eu acho mais interessante do Evangelho é porque tantas e tantas passagens são interpretadas de tantas e tantas formas e nunca se esgota. E aí, particularmente, quando ela traz essa observação
dessa necessidade que nós temos de, às vezes, abandonar desses amores, desapegar-se desses amores, abandonar pai, mãe, filho e filha. E é Jesus que nos faz essa convocação. Mas ela traz uma interpretação bem interessante para essa passagem, quando ela diz o seguinte: sair do paraíso da infância significa entrar em contato com a realidade de nossas vidas. E essa não é uma tarefa fácil. A sensação de proteção que essa condição nos apresenta é extremamente limitante. O que Iris está querendo dizer com isso, fazendo essa interpretação da passagem de Jesus? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ela está fazendo uma relação aos nossos apegos infantis. E o quanto isso paralisa e limita a expansão de nossas almas. O que Jesus está querendo dizer aqui é: abandone seus pais, não, gente. Porque, cuidado, porque numa interpretação literal, alguém pode achar que é essa a convocação que Jesus está fazendo. Abandone seus pais, abandone seus filhos, pelo amor de Deus. Quem conhece Jesus minimamente não daria uma interpretação dessa. Mas no sentido de que, para que a gente vá ao encontro do si mesmo, nós precisamos conquistar a autonomia. A nossa alma precisa exercitar a liberdade. Porque apego limita a expansão do nosso ser. Se o nosso referencial é o Cristo, não dá para amar nenhum relacionamento a maior do que esse propósito. E por mais que esse seja um processo muito difícil, é um processo necessário. É por isso que o Evangelho sempre nos apresenta, e Kardec nos esclarece, que os nossos filhos são empréstimos. E a gente acha que é propriedade real, se brincar, que é escriturar no cartório. Não são. Não são. E quanto mais nós alimentamos esses enlaçamentos emocionais e psicológicos, mais estamos atrasando o nosso processo evolutivo e dos nossos filhos. Porque educar para a liberdade e para a autonomia é muito difícil para pais apegados. Saber compreender a necessidade de construção de identidade pessoal para o nosso processo de individuação é profundamente necessário. E Jesus talvez tenha feito isso para não nos deixar com sentimento de culpa. Ele foi psicólogo, estrategista nesse momento. Porque às vezes a gente acha que porque está conquistando minimamente espaço, porque quer liberdade, porque quer se diferenciar minimamente, é porque está querendo abandonar a família. É porque é o revoltado. E a gente já intitula, é o bode expiatório, é a ovelha negra dentro de casa. E às vezes é a alma que vem trazer a revolução de tantas e tantas almas naquela família. E aí uma outra observação que a Isis faz. Não estamos falando de uma separação neurótica. Pelo contrário. Quanto mais diferenciada, quanto mais nós nos conseguimos nos diferenciar dos outros, conquistar a nossa autonomia, maior é a percepção das próprias particularidades e melhor é a capacidade de relacionamento com os demais. Porque toda dependência é doentia. Toda simbiose não permite que o outro cresça. E a gente acha que é porque a gente ama muito. Não, é que a gente é apegado demais. Porque quando a gente vai compreendendo a ampliação desse conceito de amorosidade, a gente vai agregando outro valor, outros tantos valores. E aí, uma outra observação riquíssima que ela faz. Se for preciso, seremos desleais com os nossos pais para sermos leais a Deus. E essa deslealdade não se refere a desonrar os pais. Pelo contrário, quanto mais independente nos tornamos, mais dignificamos todo o esforço dos nossos pais.
enquanto estivermos presos às lealdades infantis, não poderemos servir a um propósito maior. Lendo essa passagem da Iris, eu me lembrei muito de uma psicanalista infantil chamada Françoise Doutor. E sempre é uma das aulas mais provocativas que eu tenho na faculdade, quando eu trabalho esse tema dessa aula. E aí eu começo justamente com a citação que a Françoise está, que ela expõe, quando ela diz assim: muitas vezes honrar pai e mãe significa desobedecer-lhes. Porque nós temos uma cultura ainda muito escravocrata nesse sentido, de que o respeito está aliado a uma obediência absoluta. E que talvez o que muitas dessas gerações e o próprio conhecimento da doutrina espírita nos traz é que, às vezes, nós temos no nosso lar filhos mais evoluídos do que os pais. E, às vezes, é necessário que seja aquela alma a reflexão a trazer aquela casa. E não o contrário. E isso não é desonrar. E aí, quando ela traz a referência de que, às vezes, é necessário desobedecer para obedecer a Deus, é no sentido de compreendermos que o nosso processo de individuação é responsabilidade nossa. E nós precisamos cuidar disso com todo zelo. E nessa interpretação de Jesus, quando ele coloca essa necessidade, esse amor não pode ser maior do que o meu. Não há necessidade de dignificar esse amor ao Cristo diante desses apegos. E aí tem uma outra passagem do Evangelho que eu ainda acho mais forte do que essa. Quando Jesus coloca: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu sempre achei essa passagem uma passagem muito forte. E confesso, mesmo com a ajuda de Kardec, às vezes também muito difícil de aceitar. Porque quando ele vai trabalhar essa questão da extramoral, ele já nos dá uma outra interpretação a respeito disso. No sentido de o que efetivamente Jesus está nos convocando. E a interpretação que a Iris traz também é uma interpretação muito interessante. Quando ela coloca que, em termos simbólicos, esse nosso processo de individuação não é tranquilo. É por isso que ele diz: eu não vim trazer a paz. Porque todos nós sabemos que o processo de conquista de si mesmo, a gente não vai estar fazendo isso em sombra e água fresca. Não vai. Às vezes nós precisamos colocar em punho a espada para termos coragem de travar essa luta. Porque não é um processo fácil. Mas uma questão interessante é o seguinte: quando ele diz que, nesse momento, é possível interpretar simbolicamente que o que Jesus esteja reconhecendo aí é o perigo da identificação psíquica com os pais e com a família. Aí eu ainda dei um cabeção, né, analisando essa passagem. O perigo da identificação psíquica com os pais e a família. E aí eu fiquei lembrando: se nós trazemos tantas viciações de nossas outras experiências... Quer dar um recado? Avisar que o Celta, com placa KLB 7974, está com os faróis ligados. Celta KLB 7974. E aí, nessa observação, eu achei uma observação interessante, e aí fui tentando fazer uma interpretação. Se nós trazemos viciações de outras tantas experiências, as nossas más tendências, os nossos hábitos, maus hábitos, nós também trazemos isso enquanto estrutura familiar. E, às vezes, nós estamos tão empenados nessa onda, que, para entrar na onda do Cristo, o negócio fica meio difícil. E é como se a gente ficasse rodopiando num carrossel. Vai e volta, passando pelas mesmas experiências. E essa convocação de Jesus, quando ele nos apresenta, que causará a divisão, não no sentido que ele vai trazer uma contenda familiar para dentro de nossas casas, não, gente. Que ele prega a nossa harmonia.
É no sentido que o nosso processo de individuação é necessário que haja certas separações. Não há possibilidade de expansão do si mesmo sem autonomia. E aí, olha que observação interessante a que a Iris nos traz, quando ela diz: o desenvolvimento da consciência passa por ações que, na maioria de nós, não se desenvolveu com habilidade. Por exemplo, precisamos aprender a delimitar o nosso espaço, a dizer não, a desprender-se, a perder, a viver separações, a se separar física e emocionalmente das pessoas. Precisamos aprender a exercer a nossa vontade e também a trabalhar a nossa teimosia. A maioria dessas questões podem ser consideradas agressivas, mas muitas vezes elas são manifestadas, pois isso é uma forma de exercitarmos o nosso eu. E eu achei esse um processo interessante, porque quando ela apresenta que a educação que nós deveríamos trabalhar era para a conquista da autonomia, com responsabilidade. E não dizer, olha, siga esse script, porque é esse que você tem. Se você não decorar essa cartilha, é complicado você dizer que é dessa família. E aí, às vezes, acaba que, no lugar de ser um processo educativo, acaba sendo um processo de exclusão. Quando Jesus nos convoca a esse trabalho de conquista da autonomia, e é um trabalho que precisa ser corajoso. Porque não há possibilidade da gente crescer sem a gente se apropriar de si mesmo. Porque a gente pode estar sendo fantoche de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, sempre nutrindo um sentimento de vitimização intensa. É por isso que, nessa proposta, a educação bem direcionada nos dá a habilidade para usarmos a nossa espada. E essa espada é uma espada simbólica, que é a espada do encorajamento. O que Jesus nos convida nesse processo é para que, nessa trajetória de conquista pessoal, precisamos seguir o seu exemplo corajoso do conquista de si mesmo. Porque não haverá a possibilidade de colaborarmos com a nossa evolução, nem muito menos com a do outro. Porque, às vezes, o que nós achamos que é proteção é sufoco para a trajetória daquele nosso irmão. Seja nosso irmão na condição de filho, de marido, de esposa, de irmão, qualquer que seja. E aí lembrei, pensando em espada, da passagem do Evangelho, que está narrada em Timóteo, quando Paulo nos diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Acho que essa passagem de Paulo nos convoca justamente a essa luta necessária. E para se combater o bom combate, nós não devemos nunca abrir mão de nossa fé. É por isso que o contrato com Jesus precisa ser renovado diariamente. Porque, sendo uma batalha difícil a ser conquistada, é necessário que nós estejamos sempre convocando parcerias. E Ele sempre se coloca com todo amor, com toda misericórdia, com toda lucidez, nos apresentando palavras de bom ânimo. Quando Ele nos diz que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Eu acho super simbólica essa passagem. Porque sal é o que tempera a vida. É o que fertiliza. E talvez seja essa a convocação que Jesus nos faz. Nós precisamos nos saborear de vida. Nós precisamos conquistar a nossa vida plenamente. Deixe de tempo de estar querendo brincar de fantasia de si mesmo. É hora de saborearmos uma vida com mais plenitude.
e que sejamos esse sal, a temperar as nossas existências com prudência, com fidelidade, com perseverança, com coragem. Porque é a partir dessa fertilização de nossa alma que nós conseguiremos ser luzes para o mundo. E é esse o convite que Jesus nos faz. E para finalizar, eu queria trazer para vocês uma mensagem do Leonardo Boff, que de maneira muito simbólica nos apresenta esse trecho, fazendo referência também ao Evangelho de Jesus, quando ele nos diz que nós somos o sal da terra. Era uma vez um boneco de sal. Após peregrinar por terras áridas, chegou a descobrir o mar que nunca vira antes, e por isso não conseguia compreendê-lo. Perguntou o boneco de sal: "Quem és tu?" E o mar respondeu: "Eu sou o mar." Tornou o boneco de sal: "Mas quem é o mar?" E o mar respondeu: "Sou eu." "Não entendo", disse o boneco de sal, "mas gostaria muito de compreender." "Como faço?" O mar simplesmente respondeu: "Toca-me." Então o boneco de sal timidamente tocou o mar com a ponta dos dedos do pé. Percebeu que aquilo começou a ser compreensível. Mas logo se deu conta que já havia desaparecido as pontas dos pés. "Ó mar, que fizeste comigo?" E o mar respondeu: "Tu deste alguma coisa de ti e eu te dei compreensão. Tens que te dares todo para me compreender todo." E o boneco de sal começou a entrar lentamente mar adentro, devagar e solene, como quem vai fazer a coisa mais importante de sua vida. E à medida que ia entrando, ia também se diluindo e compreendendo cada vez mais o mar. E o boneco continuava perguntando: "Que é o mar?" Até que uma onda o cobriu totalmente. E ele pôde ainda dizer, no último momento, antes de diluir-se no mar: "Sou eu." Ele conquistou a consciência de si. Seremos nós, quando virarmos luzes e nos diluiremos na luz maior, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a partir do momento em que cada vez mais, devagar e solenemente nos doamos, ampliaremos a compreensão que o amor de Deus e sua misericórdia a todos nos envolve. Muita paz a todos e que nesse ano que se inicia, possamos sempre trazer o exemplo do Mestre Jesus, a fim de que nossa alma possa ser saboreada. Ele que também é o sal que fertiliza as nossas almas e que assumiu esse lindo compromisso de abraçar a humanidade. E que nós, a nossa contribuição, possa ser iluminar, nem que sejamos apenas velas, a fim de que a luz do mundo possa ser clareada mais rapidamente. Muita paz e um feliz ano novo, e que o Mestre Jesus possa estar conosco em tantos e tantos e tantos ciclos importantes de nossas vidas. Boa noite.